Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Deus sobre as nossas vidas. Tem dias que a gente fica assim, surpreendido com o agir de Deus, por mais que a gente já tenha experimentado muitas coisas, mas é maravilhoso ver como Deus tem manifestado, agido, tocado, restaurado aqui neste lugar. Amém? Os irmãos compartilham desse sentimento? Eu creio nisso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. O agir de Deus foi tão maravilhoso hoje aqui, durante o louvor e a adoração, que a gente vem assim com um misto de sentimentos. O primeiro sentimento é o seguinte: como se fosse no futebol, assim, sabe? É como se você recebesse a bola assim na cara do gol sem goleiro, é só empurrar para dentro agora. Só que tem um outro sentimento também. O sentimento é o seguinte: eu não posso atrapalhar o que Deus tem para fazer, porque Ele já está fazendo algo maravilhoso aqui essa noite, amém, queridos? Que o Espírito Santo continue nos abençoando. Gostaria de fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, como é bom estar na Tua casa, Senhor. Como é bom poder estar aqui reunido com meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço por esse momento. Que privilégio é estar aqui e ver esse agir e sentir, Deus, o Teu toque aqui, Senhor. Como é real e maravilhosa a Tua presença no nosso meio, ó Deus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor continue ministrando, falando ao nosso coração, Pai. Ó Deus, faça tudo o que o Senhor quiser fazer e da maneira que o Senhor quiser fazer agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha capturar agora, Pai, os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Ó Deus, repreendo agora, Deus, toda dispersão, Pai. Todo espírito contrário que tenta, ó Deus, desviar o pensamento e a concentração nesse momento, Senhor. Ó Deus, que possamos estar aqui, Pai, unidos, Pai, no mesmo sentimento, na mesma fé, para que possamos, Senhor, Te conhecer ainda mais, Senhor, e conhecer a Tua vontade ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. E às vezes a gente fica sem entender quando Deus nos dá certas direções, como Ele me deu para ministrar essa palavra, porque eu já vinha me preparando para fazer outra coisa. E eu simplesmente obedeci. E depois de hoje de manhã, da palavra do pastor Denilson, do que aconteceu, e de hoje à noite aqui já, a gente começa a entender como que Deus ele tem um agir tão perfeito assim. Vamos ler, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Acompanha comigo, por favor. Se puder colocar na NVI aqui, fica melhor. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso,
os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Esse texto é um texto chave, porque Paulo aqui ele está dando um entendimento de como a gente às vezes deve olhar para o Antigo Testamento. Paulo aqui escrevendo para a igreja em Corinto, essa carta, Paulo vem corrigindo a igreja. Era uma igreja que tinha muitos problemas. E quando ele chega aqui no capítulo 10, ele vem trazer uma série de advertências, e ele usa como base a peregrinação do povo de Israel no deserto. E ele fala que essas coisas, não só essas, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pode e deve olhar isso como exemplo e como advertência para nós hoje. Então o Espírito Santo vai nos conduzir a gente enxergar e ver como que essas coisas se encaixam. E enquanto eu estudava o livro de Josué, Deus começou a me mostrar algumas coisas novas com relação ao nosso alvo, à nossa vida, aquilo que a gente deseja encontrar. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, você vai ver isso aí no livro de Êxodo. Ali no livro de Êxodo vai começar a contar a história desde o nascimento de Moisés. E Moisés foi um homem que Deus levantou, usou como líder para conduzir o povo nesse processo de libertação da escravidão, nesse processo de sair do Egito. E a gente vê o seguinte: quando Deus vem falar com Moisés, Deus está ali relembrando tudo que ele já tinha prometido. Quando Deus falou com Abraão, Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão ali, Deus falou para Abraão que ia fazer dele uma grande nação e daria aquela grande nação que seria formada uma terra. E a expressão terra prometida foi cunhada a partir dali. E ele falou que a terra de Canaã seria dele, seria da descendência dele, eles iriam chegar até lá. Ou seja, Deus estava colocando para eles um lugar, um objetivo, seria como se fosse o final da jornada. E eu fiquei pensando nisso, e Deus começou a me falar algumas coisas. Por quê? Por muito tempo, eu ouvia as pessoas dizerem assim, na igreja, que a terra prometida era um tipo, ou simbolizava a eternidade com Jesus. Algumas pessoas usavam a expressão o céu, que eu não gosto muito de ficar usando essa expressão. E eu sempre pensava, então, a terra prometida
a gente pode falar que é para a gente hoje como se fosse a eternidade com Jesus. E por muito tempo eu ouvia isso e eu tinha assim, dificuldade de assimilar essas coisas. E Deus começou a mudar isso dentro de mim. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Qual é o nosso objetivo? Ou aonde o Senhor quer nos levar? Não precisa responder, mas pensa sobre isso, rapidamente. Por quê? Quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando, o objetivo do Senhor para nós é a eternidade com Ele? Seria a melhor resposta? A gente canta aqui o seguinte, tem uma música, né, que a gente fala, o nosso alvo é Cristo. Então, qual é o objetivo do Senhor para nós? Ser como Cristo. E às vezes a gente vem recebendo informações, e às vezes a gente acaba recebendo informação e vai repassando isso, como se fosse assim, o objetivo de Deus para nós é morar no céu. O objetivo de Deus para nós é a eternidade. Meu irmão, o Senhor está te dando algo aqui agora, palpável, é o seguinte, olha, o objetivo dele para cada um de nós é que nós sejamos como o Filho amado dele. É isso. Pega isso. Pega isso. E eu comecei a fazer algumas analogias. E eu pensei assim, preste atenção numa coisa, queridos. Na eternidade, olhando para a Bíblia, na eternidade com Jesus, nós vamos ter inimigos para enfrentar? Agora responde-me, sim ou não? Não. Não. Só que, quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente olha para, quando você vai chegar ali no livro de Josué, você vai ver que é o livro da conquista da terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, presta atenção, quando eles chegaram diante do objetivo deles, o que mais tinha que ir ali era inimigo. Inimigo. Luta, guerra, batalha. Percebe que, como que isso se encaixa exatamente? A gente não pode ficar olhando para, nesse ponto que eu estou querendo dizer, para a questão da eternidade. O objetivo nosso agora não é ficar pensando assim, quando Jesus voltar, tá? Não, meu objetivo agora imediato é o seguinte, é viver a minha vida caminhando para ser igual ao Filho amado de Deus. É isso que a gente tem que entender de imediato. E nisso, nós temos muitos inimigos a vencer. Para a gente chegar nesse ponto, para a gente tomar posse da terra. Eu gostaria de ler um outro texto agora, Josué, capítulo 8. Para a gente poder falar um pouco sobre essa virada. Josué capítulo 8, versículo 18 e 19. Diz assim: Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai. Ai é uma cidade. Pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai. E assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-no depressa e a incendiaram. Esse texto me chamou a atenção, o Espírito Santo me tocou aqui. Por quê? Porque aqui
o livro de Josué é uma mudança. O começo do livro de Josué é logo após a morte de Moisés. Moisés era o líder que conduziu o povo desde a saída do Egito e a peregrinação até chegar à terra. E Josué foi o líder que veio após Moisés. E quando a gente olha para a história de Moisés e para a simbologia ali, você vai ver o seguinte: Moisés, ele representa o momento na vida do crente do novo nascimento. A saída do Egito, ela fala sobre isso. Libertação, sair de uma posição de escravidão e se tornar livre. O que é isso? E isso é o novo nascimento na vida do crente. João capítulo 3, o diálogo ali de Jesus e Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, João 3:3, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa foi a palavra de Jesus para Nicodemos. Então, Moisés, ele representa esse período, um momento de liderança. E você vai ver que Moisés, durante toda a sua caminhada, enquanto o Senhor manifestava ali as 10 pragas com que ele feriu e julgou a nação egípcia e principalmente os deuses egípcios, Deus sempre usava Moisés, e Moisés tinha na sua mão uma vara, um cajado. E constantemente você vai perceber que Deus fala com Moisés sobre esse uso da vara. Quando ele toca com a vara no mar e as águas se tornam em sangue. Depois da 10ª praga, que eles estão diante do Mar Vermelho, Deus fala com Moisés, estende a vara. Moisés estende a vara e o mar se abre. Quando a gente chega aqui em Josué, a gente vê uma mudança. Já não é o líder que está com uma vara, um cajado na sua mão. Agora nós estamos falando de um líder que tem uma lança na sua mão. O que isso mostra? Isso mostra uma mudança, um novo tempo, algo novo acontecendo ali. E se você perceber como que acontecia as coisas enquanto estavam sob a liderança de Moisés, aquele que tinha a vara na mão, o Senhor agia por eles. E eles apenas olhavam o que eles tinham que fazer enquanto Deus manifestava aquelas 10 pragas. Eles ficavam apenas assistindo. E às vezes a ordem apenas fica na sua casa. Não sai aí da terra de Gósen, não. E havia uma distinção entre aquilo que Deus fazia na terra do Egito e aquilo que acontecia na terra de Gósen, ou seja, na cidade dos escravos, ou no bairro dos escravos. Era assim. Eles apenas olhavam. E é assim que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus, no novo nascimento, Deus age na vida daquela pessoa. Deus faz um agir sobrenatural ali, de libertação, de transformação. Aí, quando chega nesse novo tempo, no momento agora de Josué, o que acontece? Deus muda o entendimento. Agora já não é com a vara, é com a lança. O que Deus está mostrando para eles? Aqui, nesse nível de conquista, de você chegar no seu objetivo, Deus continua agindo. Sim, claro que sim. Se você acompanhar o livro de Josué, você vai ver que Deus continua fazendo coisas extraordinárias.
inclusive parando o sol. Mas, diante dessas coisas extraordinárias, Deus começa a conduzir o povo, a tomar ou a agir de maneira a conquistar. Ou seja, existe uma mudança entre o tempo do novo nascimento e o tempo de você alcançar o seu objetivo, que é uma vida de plenitude com Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio muito nisso aqui. Deus tem chamado pessoas aqui neste lugar para viver essa mudança, para viver essa transformação. Deus me colocou aqui hoje, e é por isso que eu falei que às vezes eu não entendia as coisas, e Deus começou a me mostrar aqui. Deus me colocou aqui para te dizer uma coisa. Está na hora de você segurar a lança na mão, para você mudar de patamar na sua vida espiritual. É para isso que o Senhor está nos chamando. E esse é um chamado coletivo. Isso não é ali, não, aquele ali vai, esse aqui não vai. Não, meu irmão. É o corpo. Deus está querendo levar o corpo a uma nova posição. A gente tem presenciado um agir, um mover maravilhoso. Mas eu creio que o Senhor tem urgência, pressa, em que a gente se desperte e tome posição. Deixa eu te falar uma coisa. Deus continua agindo. Mas esse é o momento onde a gente vai ver o agir de Deus, quando a gente começar a tomar a nossa atitude com a vara na mão, com a lança na mão, com a lança de conquista. Os inimigos estão aí. Meu querido, preste atenção numa coisa. Esse texto que a gente leu é a segunda cidade que o povo de Israel tinha que conquistar após a travessia do Jordão. Tem vezes que eu chego aqui e falo assim, numa outra oportunidade eu vou falar sobre tal coisa. E às vezes as pessoas ficam brincando, mas eu tenho que seguir a direção que Deus me dá, querido. E Deus me falou tantas coisas no livro de Josué, que eu vou te falar, tem coisa aqui para umas 8, 10 mensagens aqui. Mas hoje, eu gostaria que a gente ficasse muito atento com relação a isso. Quando eles chegaram, após a travessia do Jordão, a primeira cidade que eles tinham que conquistar era uma cidade muito fortificada, que é Jericó. Quando se fala, por exemplo, em fortaleza, logo vem na nossa mente Jericó. Era uma cidade que tinha uma muralha grande, larga, bem formada. Para vocês terem ideia, em cima dos muros da cidade haviam casas. Era algo realmente extraordinário ali. E quando eles chegaram lá, meu irmão, preste atenção nisso. Imagina o coração daquele povo que ficou peregrinando por 40 anos no deserto. Eu creio que havia ali uma expectativa tão grande no coração deles em realmente tomar posse daquilo que o Senhor tinha prometido. E eles chegaram, imagina, a primeira cidade que eles chegam e olham, eles veem uma cidade quase intransponível. Inclusive, o povo de Jericó, eles confiavam, eles tinham certeza que ninguém poderia tomar a cidade deles, por causa da dimensão que era aquela muralha. Aí Deus dá direções, Deus começa a dar direções, entenda isso, querido. Deus dá direções claras para Josué, e ele prepara o povo, prepara o exército,
E Deus vai falando para eles tudo que eles tinham que fazer, as 7 caminhadas, ficar em silêncio, rodear a cidade, tocar as trombetas na hora certa, tudo no momento certo. E eles conquistam aquela cidade. Não vou falar sobre esse Jericó especificamente. Aí depois dessa cidade, eles vão para uma outra cidade, que é essa cidade Ai. Olha o nome da cidade, Ai. Um nome curioso. Só que, comparado com Jericó, presta atenção, comparado com Jericó, Ai era uma cidade muito pequena e muito mais fácil de se conquistar, queridos. Só que, quando Deus deu as direções na primeira cidade, que foi Jericó, Deus falou assim, ó, essa cidade é uma consagração. Vocês não vão tocar em nada. Ou seja, vocês vão matar todo mundo, vai destruir todo mundo, não vão pegar nada. Essa foi uma ordem clara. E teve um infeliz chamado Acã, que ele jogou todo mundo no buraco. A Bíblia fala que esse camarada chamado Acã, no momento que a muralha caiu e que eles partiram para dentro da cidade, para conquistar a cidade, ele se apossou de algumas riquezas, de uma capa, de alguns tesouros, e ele escondeu aquilo. Meu irmão, preste atenção numa coisa. O nosso Deus, Ele vê tudo. E isso tem que ser, como o apóstolo Paulo falou, uma advertência muito séria para nós. Às vezes, Deus tem nos dado direções, Deus tem nos mostrado coisas aonde a gente deve obedecer, agir, mudar, abandonar, largar. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um aqui pode enganar as pessoas, mas ninguém engana a Deus. Ninguém. A gente precisa, às vezes, repetir essas coisas, falar isso, e às vezes em voz alta, e às vezes a gente tem que falar isso para a gente mesmo. Ninguém engana a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Nada escapa dos olhos dele. Nada. Deus tinha dado uma ordem específica. Não toca em nada. E o infeliz do Acã foi lá e tocou, pegou, escondeu, pegou para ele. E eles foram para a cidade de Ai. Eu fico pensando a decepção que foi. Inclusive, no livro de Josué, ele expõe esse sentimento de frustração dele para Deus. O que está acontecendo? Por quê? Diante de uma cidade grande, eles venceram com facilidade. E eles foram enfrentar essa cidade menor, menos fortificada. E quando o exército foi, nem foi o exército inteiro. Quando o exército foi, eles foram derrotados. Muitos morreram. Por quê? Por causa do infeliz do camarada chamado Acã. E às vezes a gente pensa assim, mas que negócio é esse? Por que Deus não puniu, castigou, matou somente o tal do Acã? Quem nunca fez essa pergunta? É a primeira coisa que vem no nosso coração. Aquele infeliz, ele pegou, ele que pague. E aqui, meu irmão, aqui existe algo tão sério para nós. Porque aqui você vê que Deus estava olhando ali para um povo, uma nação. Deus estava olhando para uma unidade. Deus estava olhando para
comunhão. Era isso que Deus estava querendo mostrar para eles. E eles foram derrotados na cidade de Ai. E Josué começa a expressar a sua decepção, a sua frustração. Mas o Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor nos abandonou? Aí Deus falou com ele claramente, falou assim, olha, vocês não obedeceram como eu mandei. E o que acontece? Josué é conduzido por Deus e Deus dá ordem para que ele eliminasse a família de Acã, eles foram apedrejados e ficou ali um monumento como um sinal de que ninguém deveria fazer aquilo. Aí chega nesse ponto, quando, capítulo 8, que a gente leu aqui o versículo 18, quando Deus levanta Josué e ele fala com ele sobre essa questão da lança. Você vai apontar a lança, só que vocês têm que lutar. Eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos, Efésios, capítulo 4. A gente vai continuar meditando sobre esse tema. Vamos ler versículo 1, Efésios 4, versículo 1. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até o 6. Nesse texto, Paulo, falando à igreja em Éfeso, ele vai falar sobre o objetivo. Esse objetivo que a gente não pode, esse alvo que a gente não pode ter confundido na nossa cabeça. O nosso alvo é Cristo. Nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus. Esse é o plano de Deus para nós, para a sua igreja. Só que, quando a gente chega aqui no capítulo 4, Paulo, assim como a gente vê o agir de Deus ali na nação de Israel, Paulo começa a apresentar esse plano, presta atenção nisso, em unidade. Paulo, ele deixa muito claro aqui esta questão da unidade. Olha o versículo 2. Olha o que ele está falando. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha como que Paulo está falando sobre essa questão da unidade ser essencial. O que é isso, meu irmão? Paulo está trazendo aqui a ideia de que nós temos que alcançar esse objetivo juntos. Entende isso, meu irmão? Aqui não é uma corrida onde um está querendo chegar na frente do outro. E a gente não pode pensar isso de maneira nenhuma. O objetivo de Deus para nós é que nós sejamos unidos, a gente avance unido. E Paulo fala assim, vocês vão fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Presta atenção nisso. Quem que tem que fazer esse esforço?
Nós. Paulo começa falando que o nosso sentimento tem que ser um sentimento de humildade, de mansidão, de doçura uns para com os outros. Paulo vem orientando a igreja sobre esse caminhar, como deve ser esse caminhar. Quando a gente olha para o mundo empresarial, é muito comum que as empresas, as grandes empresas, elas trabalhem com essa questão da unidade. Presta atenção, olha como isso é uma chave de sucesso. As grandes empresas, elas formam ou elas trabalham com uma linguagem voltada muito para equipe. Presta atenção nisso. Ou seja, se eu tenho uma boa equipe, se eu tenho uma equipe coesa, eu vou conseguir alcançar bons resultados. Eu vou conseguir chegar no objetivo. E no mundo empresarial, qual que é o objetivo? É lucrar, basicamente. Então, é muito comum você ouvir falar sobre essa questão de equipe. Quando a gente fala dos esportes coletivos, quem gosta de esporte aí, como eu, você vai ver que nos esportes coletivos, nem sempre quem vence é o que tem, ou a equipe que tem mais talento. Às vezes, a unidade, a uniformidade sobrepõe o talento. Isso já é comprovado. Ou seja, até aquelas pessoas que são do mundo secular, elas entendem isso. Só que elas usam a linguagem sempre falando sobre equipe. Uma boa equipe. Só que a Bíblia, ela não usa a linguagem de equipe. Ela usa uma outra palavra para traduzir essa unidade. Ela fala sobre corpo. Paulo usa a linguagem de corpo. A gente vai ver isso aqui. Ele vem falando isso aqui, ó, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Paulo começa a falar colocando isso como unidade. Aí eu fiquei pensando, qual que é a diferença entre a equipe e o corpo? Por que Paulo usa essa expressão do corpo? Deus me levou à seguinte conclusão. A equipe, por mais que a unidade venha colocar ela em sucesso no seu objetivo, equipes se desmancham, se formam. Eu posso estar numa equipe hoje, ser bem sucedido, e amanhã eu posso trocar de equipe, eu posso ir para outra equipe. Sim ou não? No mundo corporativo é assim, no esporte coletivo é assim. E o corpo? O dedo vai falar assim, olha, eu não faço mais parte desse corpo, eu estou mudando para aquele corpo. Existe isso? Não. Uma vez que está ligado no corpo, é corpo. Uma vez que você foi ligado no corpo, aquilo que está no corpo é corpo e obedece à cabeça. É isso. É assim que funciona. A sabedoria divina, através do apóstolo Paulo, que é maravilhoso isso, querido. Vamos continuar. Eu gostaria que você fosse para o versículo 11 agora. Efésios 4:11. Ele fala assim, ainda falando sobre o corpo, sobre a unidade, sobre isso, ele fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo
de Cristo seja edificado. Versículo 13. Olha o nosso objetivo aí. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele vai falando de coisas aqui maravilhosas nesse texto. Ele fala o seguinte, que o corpo, ele precisa ser edificado, mas é mais do que isso, e eu creio que esse é o ponto que a gente precisa frisar e trazer bem claro na nossa mente hoje. A ideia é que nós somos um corpo. Eu achei maravilhoso hoje o pastor Danilson falando de manhã sobre essa questão da comunhão, como isso, meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você, eu vou abrir um parêntese aqui agora. Me escuta. A comunhão é algo primordial, é algo de primeira necessidade dentro das Escrituras. E comunhão está muito ligado a essa questão da unidade. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um parênteses, eu vou voltar para a mensagem daqui a pouco, tá? Rapidinho. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, pouquíssimo se prega e se ensina sobre isso. Isso é triste. O evangelho que muitos têm pregados hoje é um evangelho individualista que não é evangelho. O evangelho, ele nos leva à comunhão. O amor, como o pastor Luiz falou hoje de manhã, é para o outro. Ou seja, a nossa vida nos leva a entender que é o seguinte, é amar. Deus está querendo nos despertar para isso. Agora eu vou voltar para a mensagem. E nesse texto aqui do apóstolo Paulo, ele começa falando sobre a edificação do corpo. E ele fala assim, até que todos, vira para a pessoa que está ao seu lado e fala com ela assim, todos, fala com ele, todos. O objetivo, o alvo, não é que aquele irmão ali, ele alcance a maturidade, o crescimento espiritual, e os outros fiquem abandonados lá atrás. O objetivo é todos, e dentro desse objetivo de todos, Deus começa a levantar pessoas dentro do corpo, pessoas ajudando pessoas. Isso é comunhão, isso é unidade. Não é uma questão de fulano é melhor do que ciclano, não é nada disso. Por quê? Ninguém pode desprezar, no corpo não há desprezo de um para o outro. O dedo é importante, o olho também é importante, o pé é importante, a boca também é importante, todos são importantes. E Paulo fala sobre isso, mas as funções são diferentes. Mas, porque a boca às vezes tem uma função diferente, ela pode falar que ela é mais importante? De maneira alguma. Todos são importantes. E o objetivo é que todos avancemos, todos crescemos. E Paulo vai falar assim, a unidade. Paulo está querendo falar assim, unidade da fé. O que é isso, meu irmão? Que a gente tenha a mesma medida de fé. Às vezes a gente fala sobre isso, fica parecendo uma utopia, uma coisa distante. Meu irmão, não é. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem os processos dele. E às vezes a gente fica
dificultando o processo. Esse que é o problema. Se Deus precisar trabalhar 40 anos, Ele trabalha 40 anos. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Em Atos capítulo 7, quando Estevão faz o seu discurso, Estevão fala sobre a vida de Moisés. E ele divide a vida de Moisés em 3 etapas. Moisés morreu com 120 anos. Em Atos capítulo 7 fala que a vida de Moisés teve 3 etapas de 40 anos. Moisés nasceu e, do seu nascimento até os 40 anos, ele viveu no Egito. 40 anos viveu no Egito. Aos 40 anos, Moisés se levantou e contra um egípcio que estava maltratando uma pessoa do povo de Israel, e ele tem que sair fugido do Egito. E é aqui que às vezes a gente não entende as coisas. Desse dia até o dia da sarça ardente, quando Deus levanta Moisés para ele ir libertar o povo, se passaram mais 40 anos. Ou seja, preste atenção numa coisa. Moisés era um homem impetuoso, contaminado pelo Egito. Depois, quando a gente vai ver a vida de Moisés, a Bíblia se refere a Moisés como o homem mais manso da terra. Deus precisou de 40 anos para transformar Moisés. Mas que Deus transformou. E Deus usou ele depois. Ou seja, quando Moisés chegou lá para falar com o faraó assim, ó, deixa o meu povo ir, Moisés já estava com 80 anos. Aqui a gente pensa sobre 2 coisas. A primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: por que às vezes a gente trava o processo tanto? Por que a gente às vezes é tão difícil? Esse é às vezes o pensamento negativo. O pensamento positivo é o seguinte, presta atenção. Não importa o que você já viveu, a sua idade, Deus continua querendo transformar e usar a sua vida. Hoje e agora. Não importa o que você já viveu, não importa se você já chorou, não importa as decepções, não importa o que você já estudou, o que você já aprendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pegou um homem que era Moisés ali, e Deus levou 40 anos para descontaminar ele. Moisés estava cheio do Egito dentro dele. Mas Deus fez o que ele tinha que fazer. Mas, vamos voltar aqui para Efésios capítulo 4. Eu vou terminar. Versículo 14. Presta bastante atenção nesse versículo. Efésios 4, 14. Eu vou ler o 13 de novo, para a gente pegar o objetivo, e depois a gente vai seguir para o 14. Detalhe, vamos para o 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, esse é o ponto do objetivo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Meu Deus! Olha o que Paulo está falando aqui.
queridos, vou falar isso aqui com o coração tranquilo. E eu preciso falar dessa maneira. Esses homens que induzem ao erro, que Paulo falou da época dele, eles se multiplicaram em escalas extraordinárias. Estou falando tranquilo isso aqui. Ou seja, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que existem muitas pessoas por aí, usando o evangelho, usando de ensinos mirabolantes, malucos, que têm conduzido pessoas ao erro. Tem usado a Bíblia, o Evangelho, os ensinos sagrados, tem distorcido, deturpado, de maneira que hoje, às vezes é difícil, às vezes a gente até se posicionar do seguinte sentido: o Evangelho tem sido tão pisoteado por pessoas, tem sido jogado na lama de uma maneira, por homens que induzem ao erro, homens que blasfemam de Deus, que às vezes as pessoas têm duvidado que ainda exista um evangelho puro e saudável nas igrejas. Isso entristece. Mas Deus, presta atenção nisso, querido, escuta isso com o coração. Deus tem levantado pessoas, não são apenas os pastores, Deus tem levantado pessoas neste lugar para honrar o evangelho de Deus. Eu creio nisso, meu irmão. Deus tem ainda ali aqueles que não se dobraram às mentiras, aos enganos, à falsidade. Para finalizar, eu gostaria de voltar para 1 Coríntios capítulo 10. Agora eu realmente estou acabando. O primeiro texto que a gente leu, vamos, versículo 5, novamente. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deles quem? Daqueles que viveram a experiência de sair do Egito e peregrinar. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha isso. Olha a expressão que Paulo está usando aqui. Paulo está falando o seguinte: vamos fazer dentro da simbologia que ele mesmo ensinou aqui. Que muitos daqueles que experimentaram uma experiência é muita redundância. Aqueles que experimentaram algo novo de Deus, não conseguiram chegar até o objetivo que é a plenitude de Cristo. É isso que Paulo está falando. E na verdade foi a grande maioria deles. E isso, como o apóstolo Paulo nos ensina, isso vem para nós como uma advertência muito séria. Paulo falando assim, olha, tomem cuidado. Inclusive Paulo vai falar assim, ó, aquele que está de pé, nesse texto, logo na frente vai falar assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí Paulo começa a apresentar exemplos daquilo que levaram as pessoas. E você vai ver no versículo no versículo 6, Paulo vai falar assim, ó, cobiçar coisas más. Versículo 7 fala sobre idolatria. Versículo 8 fala sobre imoralidade. Versículo 9 fala sobre pôr o Senhor à prova. E versículo 10 fala sobre queixas, murmurações. O que a gente conclui? Que esse tipo de coisa, presta bastante atenção, isso deve ser arrancado do nosso meio. E aqui a gente precisa ter a visão do corpo muito clara novamente. Meu irmão, escuta isso aqui. Comunidade do Caminho, escuta isso aqui.
A gente precisa arrancar isso do nosso meio. Por quê? Porque o objetivo é que todos nós cheguemos. É uma unidade, é um corpo. Deus está nos chamando, Deus está chamando pessoas aqui para abandonar certas práticas, como essas que eu falei aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o Espírito Santo está te mostrando coisas aí agora, sobre aquilo que você tem que agir, abandonar. Deixa eu te falar algo. Esse é o momento onde você vai segurar a lança na sua mão. Mas o fato de você segurar a lança na sua mão, escuta isso, não significa que você está lutando sozinho. O Espírito Santo está com você. Aquilo que Deus está te mostrando, essa batalha que você vai enfrentar, esse inimigo que você tem que enfrentar, tem que vencer, Deus está com você. Você pode vencer isso. Não importa se isso está te acompanhando há 10 anos, há 20 anos. Não importa. Existe um tempo para se dar um basta. E eu creio que Deus está me chamando aqui para dizer que esse tempo é agora. Um basta nisso. Por quê? Para que todos nós possamos crescer. Deus tem trazido essa palavra de transformação sobre nós. Deus está querendo mudar a gente de tempo, de estação. É isso que Deus está querendo fazer. Deus está querendo mudar a gente de estação. O povo de Israel, durante os 40 anos que eles caminharam no deserto, o livro de Números fala que eles passaram por 42 estações, ou seja, eles levantavam o acampamento e marchavam, caminhavam, iam na direção. Esse levantar acampamento e andar, eles acamparam 42 vezes. 42 vezes. E vai se mostrando e em cada determinada estação ali, que eles paravam, é como se fosse um metrô. Eles estavam indo na direção que o Senhor estava dando. Mas quando eles chegaram, presta atenção nisso. Quando eles chegaram perto da terra prometida, havia um obstáculo ali, que era o Rio Jordão. Eles precisavam atravessar o Jordão. Presta atenção nisso. E, às vezes, as pessoas falam tanto sobre a abertura do Mar Vermelho, mas o mesmo Deus que abre o Mar Vermelho, Ele também abre o Jordão. O mesmo Deus que começou uma boa obra na sua vida, Ele continua com você hoje e Ele quer completar essa boa obra na sua vida. Deus não quer que você fique a leste, Deus quer que você atravesse o Jordão. Ele quer que você chegue no seu objetivo. Fique de pé, vamos orar.